Fala Brasil, fala América, fala brasileiro espalhado por esse mundão afora aí, brasileiro de imigrantes, brasileiros que decidiram buscar um caminho novo na vida dele. Aí tá aqui Tubi Podcast, mais uma vez contando uma história aí de imigrantes, de histórias inspiradoras, né, para você que tá aí, que curte bastante ouvir isso, eu curto pra danar. Então eu gosto de fazer isso aí, trazer as pessoas para contar a história da vida delas aqui. E hoje não vai ser diferente, estamos com um programa recheado. Hoje o programa tá daquele jeito, vocês não têm ideia do que tá vindo aí. Mas antes disso, vamos pagar a conta aqui, porque a luz está acesa, tem que pagar energia, pagar o funcionário que está ali. E aí a gente precisa agradecer a Magui Toyota. Magui Toyota, o mundo de automóveis espera por você. Veículos novos da marca Toyota ou seminovos de qualquer marca. Tudo com padrão de qualidade da Magui Toyota. E ela aprova você, imigrante, que não tem documento, que ainda não tem social, que ainda não tem IT-number, só tem passaporte, rapaz. Imagina, você monta no carro 0 km, então no seminovo. Tudo 100% garantido e aprovado pela equipe da Magui. Para você ir lá, é muito simples. Acesse meutoyota.com, tudo em português, meutoyota.com, ou então ligue no 617-697-3106, 617-697-3106, e você vai estar dirigindo o seu carrão aí, rapaz, o mais rápido que você imagina. Então não perca aí, Magui Toyota, prestigia essa empresa lá, que ela realmente tem feito um trabalho maravilhoso aí para a comunidade brasileira. Vamos pedir também, cara, para você poder seguir a gente no nosso canal, né? Vai lá embaixo agora, lá no subscribe, então clica lá, clica no sininho, vai receber todas as notificações, os materiais, os vídeos novos que a gente vai estar lançando aí, e dá uma força pra gente no canal. Tem gente demais assistindo, mas você está esquecendo de acompanhar. Tem que acompanhar, se não acompanhar, quebra a barraca aqui. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. E também no nosso Instagram. Acompanha a gente no Instagram lá, no @Tubi Podcast, lá no Instagram, é só acompanhar. A gente tem que colocar todas as vezes, faz os materiais aqui. A gente entra antes no Instagram, já solta uma pontinha do que vai rolar. Então dá essa força pra gente. Cara, hoje eu tô com convidados especiais aqui no nosso estúdio aqui, Tubi Studios. Um já é freguês, né, rapaz? Ele não sai daqui. É ele e a patroa. A patroa não tá aparecendo hoje, mas ela tá de trás ali vigiando tudo. Tá nos bastidores. Tá nos bastidores ali. E o nosso convidado que tá aqui, que já é freguês da casa, me trouxe uma surpresa que vocês não têm ideia. Nós estamos entrevistando pela primeira vez aqui no nosso Tubi Podcast um imigrante que imigrou para outro país que não é os Estados Unidos, que até então a gente trouxe todo mundo dos Estados Unidos, né? Praticamente. E agora eu vou ter a oportunidade de contar um pouco a história, uma história de vida maravilhosa, sensacional, desse imigrante brasileiro, mas que tem um sangue, bem sangue vermelhão ali, italiano, né? E a Itália tem uma conexão assim fortíssima com o Brasil. A comunidade italiana no Brasil é absurda. Muitos dos nossos brasileiros aí que estão na audiência têm uma descendência italiana, né? Tem aquele tetaravô, bisavô, alguma coisa. Muitas das vezes as pessoas falam que vai vir para os Estados Unidos, acham difícil tirar o visto lá no Brasil lá para conseguir vir para cá. Prefere buscar o tetaravô dele lá na Itália, porque eles falam que com visto italiano as coisas é mais fácil você emigrar e vir aqui para os Estados Unidos. Guilherme da Guilherme, muito obrigado. E Nick, eu vou só repetir o seu sobrenome que eu não posso errar, né? Salussolia. Perfeito, Salussolia. Salussolia. Obrigado, tá? Obrigado você por nos receber, obrigado Gilberto, obrigado esposa e todo mundo. Eu só posso agradecer essa recepção maravilhosa. Então, o Guilherme já esteve com a gente aqui, já contou a história dele, da Cláudia. Um senhor empresário que já acompanha na história deles, que é maravilhosa. E tem aí a Gilbert Decor, que é essa empresa que realmente já está consolidada aqui nos Estados Unidos. Sempre desenvolvendo um trabalho na área de eventos, na área de casamentos, aniversários, reuniões empresariais, e eles têm também a outra veia deles, que são eventos pontuais que eles fazem no decorrer do ano, com grande sucesso. E agora me parece que o homem, de novo, não tem jeito com o cara, velho, não para. Agora parece que ele está querendo entrar no outra empreitada, rapaz. Conta pra gente o porquê que você trouxe esse amigo nosso aí, Nick, direto da Itália para cá, Guilherme. Primeiro, agradecer a você, Ricardinho, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a você, e dar essa oportunidade de poder falar aqui. Rapaz, se a gente falar do Nick, parece que a gente já conhece desde criança, né? Desde criança. Parece coisa assim, fora do normal, quando isso aconteceu ano passado.
uma troca de ligações telefônicas do grupo que nós temos. E conversando, falei, vamos fazer. Fomos à Itália, conhecemos a vinícola, não só a vinícola, como ficamos hospedados também na localização que é a sede, que está aberto para todos, para poder visitar, fazer degustação. Rolou um negócio legal e vamos trazer esses vinhos para a América. Já tem outros países que ele vai falar, e nós somos o pioneiro aqui nos Estados Unidos de trazer essa pérola aqui dentro. E como é que foi esse contato? Como é que você chegou no Nick? Então, nós temos um grupo de amigos e vinhos, entendeu? Okay. Inclusive o Rick é o presidente. O Rick do Rick Hair, né? Você vai ouvir essa história depois. E foi quando sentiu o interesse do Nick, me ligou, eu falei, rapaz, você está falando com a pessoa mais errada possível. Mas vamos fazer dar certo. Maravilha. Nick, você é de São Paulo, né? São Paulo, capital. Então, eu também sou. Né? Só que você é naturalizado italiano e eu sou naturalizado mineiro. Mineiro. Meu pai, né, a gente morou na Itália, nasci lá na cidade de São Paulo, na região de Diadema, Peraporinha, não sei se você conhece aquela região. Na estação Conceição do metrô, nós éramos... Diadema, né? Diadema, é isso mesmo. Piraporinha. E meu pai meu pai sempre esteve envolvido com as empresas de automóveis ali do ABC, né? Mercedes-Benz, Volkswagen, a Chrysler, né? Que antigamente estava lá, né? Então ele passou por essas daí e em 74, eu com 4 anos, ele foi para uma entrevista de emprego para uma empresa nova que estava entrando no Brasil, abriu a sede lá em São Paulo para começar a fazer todo esse trabalho de montar essa equipe para que quando viesse de fato a empresa já tivesse ali a base toda montada, toda feita. E aí ele foi contratado pela Fiat e foi para a Itália, ficou um ano na Itália, em Torino. Sério? Torino e Milão, se eu não estiver enganado, né? Então ficou naquela área ali e ficou ali durante um ano. Então meu pai tem uma loucura, ele vai estar assistindo isso aqui inclusive, tanto que ele me ligou agora há pouco, deve estar lá doidinho já para ver depois o material pronto. E ele tem recordações maravilhosas da Itália. Então, assim, foi uma época muito legal. E aí, quando ele volta para São Paulo, né, 75, a fábrica estava praticamente sendo finalizada em Betim, Minas Gerais. E aí lá vai o Ricardinho para Minas Gerais. Então, foi o motivo de eu ter partido para Minas. Então, não tenho um conhecimento muito profundo de São Paulo. Mas você ficou quanto tempo em São Paulo? Nasceu e viveu quanto tempo lá? Nasci, não. Eu ainda moro 6 meses na Itália e 6 meses no Brasil. Ainda continuo indo para o Brasil, tenho um escritório de mercado financeiro no Brasil. Nasci em São Paulo, meu pai é de Torino, minha mãe é de Bolonha, falecida exatamente amanhã. Vai fazer 2 anos que ela faleceu. E engraçado, parecia que tinha marcado até é até feio, é triste falar, mas até ao mesmo tempo é bonito porque coincidiu a mesma data. Então parece até vamos dizer, um carinho especial para ela, eu estando aqui e acontecendo esse evento maravilhoso que vai ser amanhã. Que bom. E eu fico 6 meses no Brasil e 6 meses na Itália. E a Itália começou a história da vinícola exatamente há 13 a 14 anos atrás, quando eu fui para vender esta vinícola na Itália. Fui contratado para vender e acabei me apaixonando comprando um pedaço da vinícola inicialmente. Depois de 4 anos eu comprei mais 50%. E 2 anos posteriores eu comprei os outros 25%. Tá, mas eu quero voltar em São Paulo um pouquinho aqui. Nós estamos falando lá do pai, né? Giuseppe Salussolia. Giuseppe Salussolia e a mãe chama Itália? E a mãe chamava Itália. Que legal, cara. Olha, maravilha. A infância foi toda ali naquela região mesmo? A região todinha na infância minha foi realmente ali perto da estação São Judas do metrô, estação Conceição do metrô, bem naquela região. E passei, estudei lá toda a época, depois casado, casei, aí fui embora um pouco mais para o interior em Cotia, okay, perto da Granja Viana. Depois fomos mais para o interior ainda, porque São Paulo foi ficando cada vez mais loucura. Exato. Fui para a região de Itu e hoje estamos pingando aqui, pingando lá. E tem irmãos? Tenho mais 2 irmãos, um mais velho que eu, que trabalha na área de plástico, e um mais novo que trabalha na área farmacêutica. E você, quando estava nesse período aí, né? Óbvio que já foi fazer essa transição ali em São Paulo, né? Para Itu, depois Cotia, depois Itu. Aí veio para a parte acadêmica, formou, estudou. Eu sou formado em administração, formado em hotelaria e formado em economia. E você atuou em alguma dessas áreas? Eu atuo até hoje na área de mercado financeiro. Eu tenho um family office no Brasil, tenho uma gestora. E eu trabalho até hoje lá no mercado financeiro, tenho funcionários, tudo. Tá, então quando você fala para mim que você foi convidado aí na Itália para ajudar a fazer a transição de venda de uma vinícola,
Exatamente. Isso estava dentro do seu segmento ou foi um convite? Não, foi dentro do meu segmento. Eu já trabalho no mercado financeiro há 35 anos. E eu trabalhava com o pessoal de um mercado, de uma instituição financeira, de um pessoal da área judaica. Okay. E eu era a pessoa de confiança desse banqueiro. E ele tinha essa amizade com o dono dessa vinícola na Itália. Aí ele me falou, o italiano, o Nick, sabe a língua, minha pessoa de confiança, ninguém melhor do que ele para vender essa vinícola na Itália. E aí eu fui para a Itália para vender a vinícola. Chegando lá, a vinícola estava abandonada há mais de 30, 35 anos atrás. Mas abandonada mesmo, toda derrocada, cepas, casa, tudo destruído. Quando você fala cepas, para quem não entende a linguagem certa na Itália, seria? A cepa é exatamente a uva. A uva como se fosse o caule dela todinho, estava todinha abandonada, toda com fungo, toda destruída. Então era uma planta morta praticamente? Ou praticamente morta. A gente não recuperou porque o agrônomo na hora, ele mesmo avaliou, olha, não vale a pena você recuperar, porque tem tanto fungo, tanta doença, que o tempo de você recuperar uma planta, ela ficar sana, para você colher bem o fruto, extirpamos tudo, fizemos a plantação todinha nova, esperamos 6 anos para a primeira colheita. Olha só, né? Então o trabalho tem que ser feito bem a feito, médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Correto. Mas aí você chega lá para ajudar a vender. E acabei me apaixonando, aí voltei 3 meses depois que eu voltei para o Brasil, dei todo o parecer do que era a situação. O dono verdadeiro falou assim, não acredito que está toda ruim assim. Falei, então vamos voltar para lá. Voltamos para a Itália. E o dono vivia na Itália ou no Brasil? Não, vivia no Brasil. Okay. E inclusive era da região de Minas Gerais. E aí o que aconteceu? Voltamos para lá, ele não acreditou que era o que estava vendo e falou, eu não quero gastar dinheiro aqui. Foi aí que me deu mais ainda o start. Porque eu falei, você não quer gastar, mas eu sou apaixonado. E aí foi aí que começou toda essa brincadeira. Aí você fez uma proposta para ele? Não, quando ele falou, você que é a pessoa de confiança do nosso banqueiro aqui, me arruma um sócio investidor. E nesse exato momento eu perguntei, quanto você quer vender? 25%. Quanto seria esses 25%? Tantos pedaços de pão. Eu falei, perfeito. Esse pedaço de pão eu consigo pagar. Eu consigo ser investidor então? Consigo ser investidor. Aí entrei com 25%. Os primeiros 3 anos começamos a fazer toda a reforma. Ele te deu autonomia, apesar de você ter 25%, de fazer a coisa da sua forma, do jeito que você quisesse? Inclusive tudo estava no meu nome. Porque eu que tinha passaporte italiano e no começo eu tinha que fazer isso. E, logicamente, por ser confiança de uma pessoa, acabei sendo confiança de outra pessoa. E durante os 3 primeiros anos ficou tudo no meu nome, até para agilizar a documentação, tudo que tinha que agilizar. E depois foram feitas as divisões por partes corretas, tudo. E ficamos sócios por mais ainda 2 anos. Depois, infelizmente, ele teve um desacerto com a esposa, se separaram. Aí eu comprei uma parte de um e depois comprei a parte de outro. Mas foi muito interessante, um aprendizado. Aí chegou o ponto que você conseguiu adquirir 100%. Hoje eu tenho já há 8 anos é tudo meu, 100%. O casal. O casal. Na realidade é mais a esposa do que meu. Mas... Eu entendo como é que é. Conhece essa história, né, Cadinho? A esposa está ali, ela é sommelier. Ela é sommelier, também metade alite, metade mussarela, é italiana por parte de pai da Toscana e por parte da mãe, a mãe é paraibana. Maravilha, show de bola. E a sua... como é o termo correto? Não é uma fazenda, é uma... Lá é chamado, em italiano, é chamado podere. Podere é como se fosse um sítio, uma chácara, mas lá é chamado podere, é uma propriedade. E dentro do podere tem a vinícola. Dentro do podere eu tenho a vinícola, depois eu tenho um agriturismo bacana, bem sofisticado, chamado Villa Due SS. Villa Due SS. Eu tenho 8 suítes, a gente aluga a propriedade para um único grupo, a gente preza bastante a privacidade, tem piscina, churrasqueira, tem toda a parte de vinificação, você está no meio das colinas italianas, é um espetáculo. Que maravilha. Espetáculo, todas equipadas, as suítes com ar-condicionado. Que região da Itália? Eu estou na região da Toscana, entre San Gimignano e Volterra. A cidade onde nós temos a propriedade é uma cidadezinha é uma aldeia praticamente pequena, chamado Casole d'Elsa. É exatamente de San Gimignano e Volterra. É um espetáculo de lugar. Legal. Tem alguma conexão toscana com linguiça? Olha, eles fazem lá, tem a criação de porco suíno é muito grande lá.
Se eu te falar que tem, eu vou estar falando mentira. Eu sei que há realmente lá a linguiça, que é chamada salchicha, né, no modo italiano, é realmente uma coisa assim, um privilégio, porque a comida suína é muito boa. A carne bovina, muito melhor a do Brasil, indiscutível. Mas a carne suína lá é realmente um espetáculo. É porque eu dei uma pesquisada, por curiosidade até, nessa questão da Toscana, e tem a calabresa também. Tem a calabresa, né? E tem a toscana. E aí me veio, para mim, pelo menos, a calabresa é uma linguiça brasileira, feita por italianos. Mais apimentada. Exato. Mas ela não tem essa tradição lá na Calábria, ou ela veio realmente do Brasil? Não, é engraçado. Boa pergunta, Ricardo. Por exemplo, uma coisa muito engraçada, o parmegiana que a gente come no Brasil, que é de carne e tudo, na Itália não existe. Por incrível que pareça, na Itália existe o parmegiana de berinjela, mas não é feito com a carne. Olha para você ver. Aqui também tem, né? Viu? Aliás, viu não? Viu? É o bezerrinho pequenininho, né? Que é fabuloso. Mas olha que engraçado. Eu gosto. É bem coisa realmente que tem no Brasil, mas não tem nada a ver com a... Egg parm, que é a berinjela. Né? Realmente isso é interessante, né? Lá, todo mundo... É igual a pizza. Eu penso que a pizza ela também deve ser diferente, né? A pizza, eu sou mais fã da pizza brasileira. Eu também gosto da pizza brasileira. A americana acho que ficou uma coisa muito industrializada, né? Ficou aquela coisa muito... A italiana, para mim, a massa é muito boa. É uma massa muito fina, muito boa. Para mim, falta eu, que sou meio boca nervosa, assim, meio comilão, falta um pouco de recheio. Entendo. Porque para mim, pizza americana tá igual McDonald's, né? Aquele fast food que virou, né? Virou indústria. No Brasil, você reúne a família inteira e sai para jantar numa pizzaria. E se come muito bem. Né? Exato, com certeza. E aqui não tem uma tradição dessa, a não ser que você vá nos Norte, tem os restaurantes italianos ali, né? Para ter essa experiência. E aí começa esse processo todo de você pegar uma terra praticamente morta, né? Você tem que trabalhar ela, trazer toda uma equipe, contratar, eu não sei se é agrônomo ou tem um nome específico. Exatamente. Né? Eu tive que contratar um agrônomo, inclusive para fazer toda a parte de tratamento da terra, fertilização da terra, extirpar tudo, que é tudo registrado, é tudo muito sério nesse ponto. Depois tive que contratar um enólogo, o contador, tenho um grande, lá é chamado cantineiro. O cantineiro é a pessoa que cuida da vinha e que cuida da vinificação. Então eu tenho hoje, meu enólogo é o Paulo Marchi, um excelente enólogo. O que é o enólogo? O enólogo vamos dizer assim, para se entender basicamente, é como se fosse o chefe de cozinha na área da vinificação. Ele vamos dizer, a bruxa que vai fazer a preparação do blend para você e dizer se está certo assim, se está certo assado. É um cara muito estudado, é um cara muito, muito especial, um cara-chave para isso. Ok. Juntamente disso, eu tenho um grande agrônomo, que é o Gerardo Lotrecchiano, e eu também tenho um grande funcionário chamado Gabriele Vanuni. Ele realmente trabalha com isso há mais de 27 anos, é uma pessoa fora da curva na qualificação, que é muito importante fazer a poda invernal das cepas, que seria o caule, fazer a poda, tanto invernal como a poda de verão, como trabalhar também dentro da cantina, que é onde é feita a vinificação. É uma pessoa muito especializada. Ok, então vamos voltar aqui lá na cepa, né? Na cepa, isso. Ok, cepa. De acordo com a região, cada região meio que, ou o solo em si, meio que o próprio solo em si diz para você qual a uva correta de você estar plantando ali? Não digo assim que existe uma regra. Existem, tradicionalmente, vamos dizer, como se fosse mais ou menos um mito. Por exemplo, na região que eu estou, a uva que mais todo mundo tem plantada é a cepa ou a uva chamada Sangiovese. Eu lá na minha propriedade, nós temos Sangiovese, eu tenho o Cabernet Franc e o Merlot. Se você for mais para o sul, você tem um outro tipo de cepa. Se você for para o norte, tem um outro tipo de cepa. Se for mais perto das montanhas em Treviso ainda, outro tipo de cepa, onde é feito mais um vinho branco ou um prosecco. Então não existe mais ou menos uma regra, mas existem essas delimitações, sim. Maravilha. Dei uma pesquisada aí, só para a gente estar entrando no mesmo assunto, eu sou um pouco leigo, né? Até me desculpa. Imagina. Okay? Mas depois que o blend está pronto, né? Aí vem um processo de você colocar ele nos tonéis, correto? Exatamente. Isso. E andei pesquisando também, que eu fiquei até muito surpreso, porque para mim vinho era em barril de madeira e pronto, velho. Aquele negócio você deixa ali, esquece a vida inteira, né, que tem ali, no escuro, no basement, um dia você pega o que tem, põe na garrafa e vende.
Nada disso. Pelo que eu percebi ali, esse armazenamento é que vai dizer qualidade do vinho depois no final e qual que é a consistência que ele vai ficar. Eu tenho dos 3 vinhos que nós temos, são 3 super toscanos. Eu tenho um vinho de entrada que nós vamos degustar aqui hoje, é chamado Poder Scaparzi. Ele é um vinho que não passa na madeira. Não passa na madeira. É feita a primeira fermentação, que é quando transformada de suco de uva em vinho. Depois é feita a segunda fermentação, que é a fermentação malolática, para dizer praticamente as pessoas entenderem. O leite é pasteurizado e o vinho também. É como se fosse um mesmo processo. É um pouco muito mais longo, mas você transforma todos os ácidos málicos em ácidos láticos, que seria o ácido ruim para o ácido bom. É algo similar à cachaça? Não, a cachaça tem a fermentação muito mais rápida. Esse é Mais bem moroso. mais moroso. Ok. E depois que tudo está pronto, é filtrado, aí é preparado o blend e eu distribuo o vinho Poder Scaparzi em tonéis de cimento só. Eu nem ponho ele em aço inox e nem ponho ele em madeira. Então é um vinho de entrada que nós vamos experimentar. Realmente é um espetáculo. Demora 3 anos para É ficar aquele pronto. ovo? Internamente é ovo. Por fora ele é retangular, mas internamente é ovo. E como que fala cimento? É um cimento próprio, É um cimento revestimento próprio, interno? é um cimento próprio, é como se fosse resinado por dentro, para não pegar gosto, para não ficar sujeira. É uma coisa neutra. Então, só que também você não tem o gosto do carvalho, que eu uso a roble francesa de segundo e terceiro uso. Então você não tem o gosto da madeira no vinho. Eu vi esse detalhe também. Inclusive, numa pesquisa que eu fiz, eu cheguei a um produtor também de vinho, que ele resolveu apostar numa experiência nova, que ele colocaria o blend dele, que viria da mesma uva, com a mesma safra, e na hora de envasar ali, ele colocou em 10 diferentes cenários, colocou ele no carvalho, colocou no alumínio, colocou no cimento, colocou, acho que tem um que é meio de plástico, alguma coisa parecida com isso. Foram vários. E aí deixou aquele vinho lá, e aí depois de um determinado tempo, eles começaram a tirar, e você tinha 10 diferentes vinhos. E é verdade mesmo. Né? Por incrível que De uma pareça. mesma safra, do mesmo blend, você produziu ali 10 tipos de vinho. E aí eles fizeram dessas 10 experiências, uma degustação às cegas. E aí cada um foi dando, né, as pessoas que são especialistas, qual que é a pessoa especialista nesse caso? Seria enólogo. O enólogo. O enólogo. Ok? E ele foi dando as notas, né, do que cada vinho estava representando. E aí eles chegaram à conclusão de que aqueles 10 ali produziu 4 coisas muito boas. Né? E eu achei, cara, que loucura, né? Você viaja mesmo, né? Quando você começa a ir a fundo E na é coisa... engraçado, e é bem interessante a tua pergunta. Por que cada ano sai um vinho diferente de um outro ano? Pelo terroir da terra. Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, tem ano que venta menos, tem ano se você está mais perto do mar, a maresia ajuda para uma outra coisa. Então, realmente, cada ano tem um terroir diferente. Por mais que seja tudo igual, que você faça, mesmo pé, mesma cepa, mesmo enólogo, mas cada ano é diferente. A temperatura muda, mais quente, mais frio, mais chuva, menos chuva. É muito interessante isso. Parecido, é uma comparação até meio grotesca, né, que eu vou fazer aqui, mas é mais ou menos isso aqui. Esse material de resina aqui, você fala, pô, gostei, eu quero uma igual. Não, igual não, vou te entregar uma parecida. Igual não existe. Igual só essa aqui. É verdade. Acabou, não tem outro no mundo. Né? É então, onde você, talvez é onde que vai vir até a resposta para a próxima pergunta que eu ia ter. Que é o seguinte, o que agrega valor para essa mesa? Ela ser única. Né? Se você gostou, eu posso até abrir mão dela e te vender, mas eu vou colocar um preço muito maior por não ter uma peça idêntica a essa no mundo inteiro. A gente pode conseguir fazer algo similar a ela. Aonde que chega essa questão da gente ter o produto que é utilizado, penso eu que numa grande maioria da população que tem acesso, às vezes, para comprar um vinho de $10, de $15, de 30 que seja, e vinhos de qualidade, ok? E aonde você chega ao ponto de ter vinho com uma garrafa de $5.000, tem uma garrafa de $10.000, entendeu? Então, será que foi aquela safra que ficou muito famosa e que restam poucas garrafas ainda e que não vai existir mais aquilo, e aí vai, por esse poder único, de repente, faça com que esse preço chegue a esses valores altíssimos?
Ou o que, que tem num vinho de $30 de qualidade, $50 de qualidade, que ele vai perder para um vinho de $5.000? Olha, é interessante essa pergunta e às vezes alguns vão até não concordar comigo. Realmente, se é uma safra que nunca mais vai ter, é um colecionador, ele paga alguns preços realmente fora do normal para ter essa coleção de vinhos. Um vinho, eu sempre digo, um vinho com muitos anos, fala assim, eu vou abrir um vinho de 70 anos. Vinagre. Com certeza esse vinho está oxidado. É melhor a pessoa ter e não abrir e ter ele como colecionador, porque quando você abre ele está oxidado. Não existe. O vinho tem uma maturação até um determinado momento, é difícil dizer, o momento chave. Depois ele começa a oxidar. Ele oxida, oxida, oxida. Depois ele realmente é o que você falou. Não chega a virar até vinagre. Se pegar o ar, realmente vai virar vinagre. Mas ele oxida. Quando ele oxida, ele perde coloração, perde tanino, perde gosto, perde tudo. E não tem mais graça de beber. Você está abrindo uma água suja avermelhada, mas não tem sabor, não tem mais nada. E de matéria de custo, hoje eu posso dizer que muita gente que diz que são desentendidos bebem muito rótulo. Então, se você está bebendo um brand, você pega empresas aí que os grandes indústrias do vinho tem 400 anos, 500 anos, 600 anos, já é a sexta, sétima geração. Então, o cara fez um nome muito bonito e hoje vira a indústria química do vinho, porque o cara faz 1 milhão de garrafas. Não tem como você fazer uma qualidade com 1 milhão de garrafas. Infelizmente não tem. Só que tem um nome. Como grandes empresas têm nomes. Então, tem o seu mérito também, que tem que tirar o chapéu, mas ele não exerce mais aquela mesma qualidade que ele poderia exercer. Então a gente entra já no aspecto de glamour, de ostentação. É status, glamour, ostentação. Você falou perfeitamente tudo. Por exemplo, eu digo, eu não, graças a Deus, é uma paixão minha o vinho. Eu prezo, aliás, tudo que eu faço na minha vida, mesmo profissionalmente na minha área financeira, é fazer com qualidade. Eu prefiro ter menos clientes, mas com qualidade. E fazer menos vinhos, mas com qualidade. Isso é uma coisa que a gente, desde que nós começamos, eu e minha esposa, na história da vinícola, o nosso lema em tudo na vida é com qualidade. Por isso que o meu vinho do Poder Escapar de entrada demora 3 anos para ficar pronto. E os outros 2 vinhos, o Alucinante e o Ilumes, demoram 6 anos para ficar pronto. Da época do momento da colheita, Ricardo. Até todas as fermentações e fases, engarrafar e fazer o descanso em garrafa, com o italiano se fala afinamento em botilha, demoram 6 anos. E essa cepa. Ok? Ela, qual que é a longevidade dela? Bacana pergunta. Antigamente existia uma lenda que ele ficaria até 25 anos, 30 anos. E esse mito já foi quebrado. A mesma coisa do vinho. A cepa, ela começa como se fosse um menininho pequeno, com muita energia, dá às vezes muita uva, mas não tanta qualidade. Ele vai chegando aí na sua maturação de 7, 12, 15, 20 anos, grande qualidade, mas parece que está, vamos dizer, como um rapaz que já está com seus 35, 40 anos, está um pouquinho mais calmo. Vai chegando com seus 20, 30 anos, 35 anos, ele está mais calmo, mas com grande qualidade. Então sempre tem vida aí, posso te falar, para tranquilamente 35, 40 anos uma cepa. E você falou para mim que você já está com a empresa há 9 anos. Há 9 anos, toda a minha vinícola. A vinícola tem 14 anos. Correto, mas você teve que refazer as cepas, né? Não, inicialmente, hoje não mais. Mas no início tem quanto tempo isso? Todas. Tem quanto tempo? Demorei, nós compramos a propriedade, eu e os sócios. A primeira coisa que foi feita foi a remoção, a extirpação de todas as cepas, toda a areada, toda a terra. Preparar o solo, tudo. Foi plantado e esperamos 6 anos para a primeira colheita. Beleza, então a gente pode dizer que chegou na fase adulta dela. Está uma fase adulta, está naquela fase que já passou a quantidade de volume. Hoje é uma grande quantidade, mas já com muita qualidade. Então nós temos certeza aí que mais uns 15 anos você consegue ainda... Tranquilo. Maravilha. Tranquilo. Show de bola. São quantos vinhos hoje na sua vinícola? 3 super toscanos. Ok. Um vinho de entrada, o Poder Escaparzi, o Alucinante e o Ilumes. Tá, qual que foi o que você levou lá para degustação às cegas, que praticamente ficou muito bem colocado? Não sei se foi o primeiro ou o segundo, né? Ficamos em segundo lugar. Teve uma degustação às cegas na FISAR, a Federação Italiana de Sommeliers, e tinham todos os grandes super toscanos, tinha o Solaia, Sassicaia, tinha Anello,
Guadaltaço, Ornellaia e o nosso vinho. 36 pessoas degustando, jantar maravilhoso, ossobuco com polenta. Oh, que maravilha. Tinham 4 enólogos, 4 sommeliers e jornalistas, todas às cegas. O garçom servindo a garrafa, ninguém pegava na garrafa, ela todinha coberta com alumínio. E em primeiro lugar ficou o vinho, que eu me espelho muito neles, eu tenho que tirar o chapéu, é um belíssimo vinho, para mim um dos melhores do mundo, chamado Guadaltaço. Em segundo lugar ficou o meu vinho, em terceiro lugar ficou o Solaia, em quarto lugar ficou o Ornellaia, em quinto lugar o Sassicaia, em sexto lugar o Tignanello. E esse que ganhou o segundo lugar foi a safra de que ano? 2014. Ok. E você tem estoque dela ainda? Tenho 600 garrafas guardadas. Eu tenho guardado 600 garrafas de cada safra. Por exemplo, a primeira safra comercial foi 2013. Não foi feito só para a gente conhecer o terroir. E foram feitas 100 garrafas e ponto. 2014 foi a primeira safra comercial. 2015 acabaram-se as safras, não tem mais na venda, mas eu tenho ainda as garrafas guardadas 600. 2016 está no mercado. 2017 a safra eu não fiz nada porque foi muito ruim, eu vendi as uvas. Eu não faço safra que não for tão boa. 2018 está engarrafado descansando. 2019 está engarrafado descansando. 2020 foi engarrafado agora e tem agora vai... Não, 2020 está na minha cantina, na minha adega ainda. Está ainda dentro dos acessos. Yeah. 2021 está comigo ainda. 22 eu vendi as uvas todas, que também foi uma safra muito ruim. Uma grande vinícola de nome comprou toda a minha produção. Ok. Quando você fala que a safra não foi boa, sendo que a cepa é a mesma? É mesmo, exatamente. Por que ela não rendeu no ano seguinte da mesma qualidade do ano anterior? Não é nem o render de quantidade, sim no render de qualidade. Por exemplo, exatamente, Ricardo, ano passado fez muito sol, muito sol, muito sol, muito sol. A uva, o quico dela, vamos dizer, o bagaço dela, o bagaço não, a uva mesmo em si, tinha pouquíssimo sumo. Então ela parecia mais uma uva passa. Não era uma uva exatamente bonita como essa. Não, mas essa não vai ter o suco. Essa não vai ter suco. Mas era uma uva, parecia uva passa. Era bom para fazer um vinho passito, um vinho de sobremesa. O teor alcoólico, que é chamado babo ou brix, que é a quantidade de açúcar dentro da uva, chegou a 27 graus. É muita coisa. Você ia fazer um vinho que chegaria hoje aproximadamente em 15 graus e meio. É um vinho que você não consegue digerir. Entendo. Era por isso que a gente não faz... Tá, e aí, no caso, essa outra empresa que adquire, ela adquire para fazer que produto? Vai fazer vinho e fazem algumas alquimias aí para ir para o mercado. Ok, tranquilo. Eu não te falo o nome da companhia, de forma nenhuma. De jeito nenhum. Claro, de jeito nenhum. Ricardinho, só dando a cortada, uma pergunta. Essa safra desse ano, o que você fala com essas mudanças de temperaturas que está ocorrendo? Por exemplo, no mundo inteiro. Esse ano realmente, bela pergunta, Gilberto. Esse ano choveu muito, muito, muito e fez sol e chuva, 2 dias de sol, 2 dias de chuva. Isso para a uva é muito ruim, porque muita chuva e muito sol cria fungo. E realmente na Itália inteira agora, pouquíssima gente está com uva esse ano. Na região nossa toscana, além da chuva de granizo que teve recentemente, há 3 meses atrás, essa temperatura sol e chuva, desenvolveu uma doença chamada peronospora. Ela praticamente acabou com grande produção de vinho da Itália. Eu, por fortunamente, como eu elogiei já meu cantineiro Gabriel Ivanoni, antes de começar a chuva, ele falou, olha, vai vir aí uma série de sol e chuva, acho o momento a gente fazer um tratamento preventivo. Foi a salvação da lavoura. Foi a salvação da lavoura. Nós vamos colher essa uva quando? Essa uva vai ser colhido o Cabernet Franc e o Merlot em setembro e um mês depois a Sangiovese. Qual é a porcentagem de cepas que você tem dessas uvas? Eu tenho mais Sangiovese, depois, vamos falar assim, 50% Sangiovese, 25% Merlot e 25% Cabernet Franc. Tá. Me corrija se eu estiver errado, tá? Imagina. Mas essas uvas não são uva de consumo para... Não, tá aqui na mesa, não, por que exemplo. nem essa não. Você pode até mascar ou chupar ou degustar ela. Ela tem muito açúcar, muito açúcar e muito caroço.
É uma uva que tem muito caroço. Não é uma uva grande assim, é uma uva um pouquinho menor, muito preta, muito tanino, mancha a unha, mancha a mão, é impressionante. E não tem mais aquele processo de pisar com o pé na uva, não, né? Não, não tem mais o processo de pisar. Era Vou lavar os pés primeiro, né? Até me perguntaram, inclusive eu fazia colheita manual até 5 anos atrás. Eu não faço mais colheita manual. Todo mundo acha que a colheita manual é melhor, é mais... você faz mais seleção. Mentira. Porque quando você corta o cacho da uva, dentro desse cacho da uva vem a uva madura, meia madura, a uva que está... já parece uva passa, e isso é uma... Não é mais essa grande qualidade. Hoje eu faço a colheita mecanizada, é uma máquina italiana e francesa, onde ela abraça a cepa, ela vai por vibração e por sucção, eu faço a colheita dela. E você consegue regular o tamanho da vibração e o tamanho da sucção. Por quê? Se você tem uma uva, uma fruta podre, quando ela cai, ela se espatifa. Quando ela está sana, você tem uma força para tirar ela do pé. Então é exatamente nessa vibração e nessa sucção que essa máquina faz a colheita. Eu perdi na quantidade uns 15% a 20%, mas ganhei na qualidade maravilhosamente uns 30%. Que é o que importa, a qualidade no final. A qualidade. Sem dúvida alguma. Curiosidade minha, o rejeito de uma vinícola, ele tem utilidade? Você diz o rejeito da uva, uva, o bagaço. Eu poderia fazer a bagaceira, em português é chamada, ou em italiano é chamada grappa, poderia fazer na destilação. Eu não faço, eu acabo usando isso até como adubo para vinha, ou eu também, como a minha vinha eu cerquei por causa dos javalis, eu tenho lá muito problema de javali na Toscana, que é o cinghiale chamado em italiano. Invadiu o Brasil também. Eu jogo para eles em volta da cerca até para eles não virem para dentro. Serem meus amiguinhos e não me atacarem. Exato. Boa vizinhança. Quantos alqueiros você tem de terra? Eu tenho a propriedade lá, são 50 hectares, e de vinha eu tenho 7 hectares de vinha, e eu tenho 2 hectares de azeite. O resto eu tenho mata verde que eu preservo, e toda a parte de estradas, o viale de cipressa e tudo. E a azeitona, você beneficia ela? Beneficio ela sim, não no local, que teria que ter uma estrutura muito grande. Na época que a gente faz a colheita da oliveira, das olivas, eu mando por um frantóio terceirizado. Certo. Isso geralmente dia 10 a 20 de dezembro. Espero mais no finalzinho mesmo, quando começa o inverno, que ela pega um pouquinho de chuva, ela fica um pouquinho mais gordinha. Ok, e aí nesse cenário seu, você faz para venda da azeitona ou fabricação de azeite? Não, é só para a fabricação de azeite. E é só para consumo próprio, não tem... Não rotula para vender, não? Não. Só para os amigos, como você já foi convidado, para ir lá em casa e degustar. Maravilha. Um pão com azeite. Bom demais. Guilherme, solta mais uma aí, boa aí. Vamos abrir o vinho? Ué. Então, manda para cá. Agora. Poder escapar-se. Agora. Aqui, ó, enquanto você vai abrir o vinho, eu gostaria muito que você levasse um presente para a Itália. Levo. Vai lá no seu escritório lá. Ai, Rapaz. que lindo! Que é isso? Peraí que eu quero... Nossa! Olha que espetáculo, amor. Ai, que coisa linda! Vai ficar na nossa sala de degustação. Eu te prometo que terça-feira já te mando a foto. Maravilha. Que espetáculo. Isso, grande, Giba. Pode colocar aqui, Ricardinho? Claro. Obrigado. Que é isso? Bom, me arruma uma água, por favor. Que espetáculo. Rapaz, Ali foi quando você recebeu, né, a premiação, né, praticamente. Aí são as premiações, exatamente. É melhor eu abrir com aquela do Pedro, aquela do Chuc Cláudio. Deixa eu ver aqui, ó. Nick. Vamos lá, deixa eu tirar o... A outra pergunta, já que você falou em tirar, veio aí a curiosidade. Esperar, olha o espetáculo. Para descansar agora. E nós vamos degustar. A pergunta que veio agora é exatamente essa aqui, ó. A rolha interfere no sabor do vinho? Interfere bastante, sim.
A rolha que eu compro é toda de Portugal, da família Murim, que são os papas da área de cortiça. É importante você ter uma rolha de qualidade, até para você ter uma longevidade do vinho na garrafa. Porque se você tem uma rolha que não é de qualidade e ainda o vinho armazenado de uma maneira não correta, a rolha, se ficar seca, você tem grande chance, não digo isso uma semana, 10 dias, 15 dias, mas se ficar um ano, a rolha sem estar, a garrafa sempre tem que estar inclinada para baixo, para a rolha sempre estar um pouco umedecida para evitar a entrada do ar. Tá. Se você tem uma qualidade de uma cortiça ruim, esfarela, e depois com vinho de 3 anos, é aquela história, né? O cara paga um preço de Ferrari que vai andar de Fusquinha, não funciona. Quer dizer, preço e qualidade andam sempre junto, não tem mágica. Sim. E os vinhos que tem a rolha de plástico? É até feio falar isso, é até chato, mas são linhas de vinhos de mercados opcionais que a pessoa escolhe. Às vezes um vinho que é um vinho branco que não tem longevidade, ele pode até fazer isso. Um Prosecco que realmente não vai ter mais aquela... Que aí já está na área de espumante já também. Já está na área de espumante. Isso. Também pode se fazer. Mas um grande vinho tinto é com rolha de cortiça. Maravilha. Falaram que estava acabando, não está acabando, a produção está sana. A cortiça é uma árvore, né? É uma árvore, demora, se não me engano, acho que são 27 anos, a primeira colheita, não sei quanto tempo, 17 anos, não me lembro, mas são vários e vários anos para... E a cortiça básica é em Portugal ou tem outros? Não, existem outros lugares hoje, mas o forte é Portugal, Okay. O forte é Portugal. E eles também são fortes em vinhos, né? São fortes e fazem excelentes vinhos, excelentes vinhos. Hoje você colocaria para mim entre, óbvio que tem mercados que estão trabalhando, né, para conseguir chegar nos grandes, vamos dizer assim, porque a gente fala em vinho e a gente vai lembrar de Chile, de Portugal, de Argentina talvez, mas a gente vai lembrar de Itália e França. Aí, desses aí, qual que você coloca, qual que é o carro-chefe? Eu sempre falo, os franceses têm que tirar o chapéu, fazem grandes vinhos, foram uns grandes pioneiros. Eu posso dizer, hoje existe uma grande rincha entre Itália e França, né? Quem faz o melhor vinho, a maior quantidade, quem consome mais. Portugal fazem excelentes vinhos, Espanha faz excelentes vinhos, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, não preciso nem dizer, Califórnia. Não precisa provar nada para ninguém. Então, o Brasil mesmo melhorou muito em Prosecco, melhorou muito em vinho. Tem um vinho lá do sul, que ele é primeiro, segundo, numa época aí, parece que ele ficou bem na ponta ali. Tem espumante, né? O Brasil é considerado o segundo melhor país. A última vez que teve uma competição, pegou como segundo Prosecco do mundo. Aí, pra você ver. Isso então isso é legal. Hoje tem até outro dia nós tomamos um vinho mexicano. Foi um vinho mexicano. Imagina, do México, você fala. Tequila, né? Que é tudo. Então tem que tirar o chapéu. É difícil dizer quem é o melhor ou quem não é. Hoje acho que tem grandes vinhos em todos os países, como também tem porcaria em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Então, quando você tem essa vinícola e você quer buscar um nicho, porque eu acredito que tenha nicho, né? Porque se nós temos hoje vinhos de $10, de $8, de $11, né? Que as pessoas têm o hábito de frequentemente estar tomando vinho, se torna um pouco caro se ela tem a frequência de tomar vinho diariamente, por exemplo. Você vai gastar aí $50 por semana para tomar vinho, né? Então, há até a necessidade de ter vinhos com uma qualidade, com custo-benefício, que você, de fato, consegue estar sempre degustando uma garrafa de vinho. Do mesmo jeito que vai ter uma faixa etária de pessoas que já vão para um patamar de preço mediano, vamos dizer assim, né? O nicho, quando busca qualidade, né, e não quantidade, o custo-benefício é óbvio que vai aumentar, né? Quando você já não está buscando tanta qualidade, está buscando quantidade, você vai estar com o mercado, talvez que você consegue pulverizar mais o produto, né, mas vai ser provavelmente um produto de menor qualidade, para você conseguir acessar mais. Nós estamos falando hoje de um vinho que está numa classificação mais ou menos aonde? De alta qualidade. De alta qualidade, eu posso dizer que custo-qualidade meu é maravilhoso
porque é um vinho que foi premiado e ganhou todos os prêmios que eu ganhei, que inclusive pelo presente que você me deu, você está vendo aí, e pela degustação às cegas, pode-se falar que era um vinho para custar 80, 100, 150 dólares uma garrafa. Nos restaurantes, esse realmente meu vinho no Brasil é vendido no patamar de 150 dólares no restaurante. Num importador você vai pagar numa faixa de 65, 75 dólares. É um vinho, posso dizer que não seja um vinho barato, mas também não é um vinho caro pela qualidade dele, extremamente baratíssimo. Tanto comparando com esses vinhos que eu te comentei, que são muito premiados, já há mais de 500 anos a vinícola, e custam 700 dólares, 1.000 dólares uma garrafa. Enquanto o meu, você vai pagar 150. E a qualidade do meu foi muito superior numa degustação às cegas. Isso. Então isso é bacana. Isso eu fico grato. E a ideia que eu sempre falo não é, daqui a pouco eu vou subir, não. O prazer é ter gente que possa beber meu vinho, degustar e degustar com qualidade. Maravilha. E na sua região, você tem outras vinícolas próximas? Tem mais 3 vinícolas próximas, sim. Okay, que também estão nesse perfil? Não, seguiram outro nicho de mercado. Fazem rolhas de ferro, mas eles atacam outro mercado, um nicho mais, vamos dizer, mais econômico. Ok. Uma curiosidade, não é o seu foco, né? Não é o seu nicho, mas o espumante em si, eu sou, desculpa a burrice, até tá perguntando isso. Mas o gás que vem no espumante, aquilo ali é uma fermentação que provoca aquilo ou é injetado gás? Não, é injetado. Gasificado. É gasificado. Tá. Então é feito... Existe até congelado na ponta também do Prosecco, para você depois, eles se congelam, tiram aquela ponta e põem a rolha na hora, depois que ele passa o tempo de vinificação. Ok. Aí muito feita bonito. a gasificação. É muito bonito o processo. Então é o mesmo processo feito do tinto que tem a gasificação também. Do tinto não. Do tinto tem a fermentação normal, mas não tem a gasificação. Mas eu já tenho... Aí tem o vinho lambrusco, Yeah. que aí é gasificado nesse também, sentido. não é? Exatamente, o lambrusco Isso. sim. Você já tomou chapinha? Já tomei chapinha nas costas e na testa. Já tomei chapinha nas costas. Famosa chapinha. Quem é que não conhece? De 5 litros ainda? Garrafão de plástico. Você virava ainda aí. Natal, pelo amor de Deus. Você matava uma família inteira com aquilo, rapaz. Você tá doido. Mas você sempre teve na família o vinho muito forte, né? Sempre teve, porque meu pai era de Torino. Então o conceito de beber vinho em casa era sempre tradicional. Inclusive nós fizemos isso há muitos e muitos anos atrás, o vinho artesanal dentro de casa. Tinha que falar que era bom, que você não apanhava do pai. Não, mas ele era um vinho diferente, era tudo artesanal, dentro da simplicidade, era feito com muito carinho, muita paixão. E você cria as raízes, né? Não tem jeito. E o italiano tem essa coisa mesmo da nana lá, de ficar na saia da mãe. Camarada com 50 anos tá ali, agarradinho, fiel mesmo, porque chega que tem uma comidinha assim ali pronta. É encostado, né? viu? O cara é encostado. Ele é encostadão, não tá muito assim. Eu falei pro Gil. Não é bom de casa não, viu? Porque pra tirar da mãe é complicado, viu, rapaz? Ele sabe do conforto da comida boa e o colchãozinho limpo ali, Então, arrumadinho. Aí tem a cantina, né? E come-se bem, bebe-se bem. Mangiare, né? Mangiare. O pai veio, tive que aprender umas palavrinhas. Meu pai passou uma vergonha na Itália, só comentando a passagem rápida dela. E você até me corrige se eu estiver errado, porque eu não sei se você falou verdade comigo, né, pai? Tá aí vendo, ó. Vai provar agora se foi mentira ou não. Ele queria comer, ele era padaria e comprava pão. Pão estava fácil. Mas ele não achava manteiga. Né? E aí ele olhava assim, mas não sabia, não via manteiga para apontar, né? E não sabia pedir. E acho que tinha um roommate, né? Que morava com ele lá no dormitório. Lá, ele perguntou pro cara, como é que pede manteiga? Ele falou, você chega e pede burro. É isso mesmo. Aí o pai falou assim, vai te catar, rapaz. Você tá querendo que eu vou chegar no cara e chamar de burro? Eu falei, não, você me perguntou como é que é o nome de manteiga. Eu falei com você que era burro. Aí o pai falou assim, esse cara tá aprontando comigo, ele tá querendo que eu vou lá Mas ele tava com tanta vontade de comer manteiga que ele chegou na padaria, tá, aquela coisa toda, burro, ok. Aí foi lá, trouxe a manteiga, eu falei assim, burro, ok. Isso é verdade. Verdade. Burro é a manteiga em italiano, mas é uma gozação, né? Parece a gozação. Parece, é claro. E tem um episódio, passamos agora 4 meses atrás, nós estávamos no hotel, chegamos para poder sair.
A Cláudia agradecendo, tem. A mulher falou assim, prego? Ela falou, não tenho prego. Eu falei, Cláudia, peraí, alguma coisa tem. Não, prego. Eu falei, não sei o que é prego também não. Mas prega dizendo assim, muito obrigado, agradecendo, welcome, né? Dessa forma. É uma palavra coringa. Porque eu acho que do latim, nós temos ali português, espanhol, francês, italiano, um pouco do inglês também e tal. Mas, por exemplo, português com espanhol é absurdo. Absurdo. Palavras que se falam com significados assim 100% diferentes, mas assim, absurdamente diferentes, você não tem ideia. Teve em Nova York, morei em Nova York 2 anos e tal, aí estacionamento de carro, e um brasileiro convidou o hispano para ir na casa jantar no domingo, almoçar no domingo e tal, e a mulher fez aquela comidaiada, aquela coisa toda brasileira, né? Aí chegou lá, o hispano chegou com a coronita, né, na mão, aquela coisa, limãozinho, aí então tomamos, batemos papo, tomamos cerveja, aí veio, serviu a mesa, pá, deu a segunda garfada, parou, olhou para todo mundo e falou, tá muito esquisito, esquisito. E aí a mulher foi lá pra cozinha, o marido já foi atrás dela, falou, calma. Eu falei, calma o quê? O cara veio aqui e vai falar mal da minha comida. Tá louco da cabeça? Não quero esse cara aqui nunca mais na minha casa. Eu falei, amor, desculpa aí, mas não sei, né? Aí o hispano nem percebeu, eles continuaram tomando e foi embora. Chegou no outro dia, o brasileiro chamou o hispano e falou assim, ó, queria só trocar uma ideia com você aqui. No meu país, não se tem como hábito ir na casa de uma pessoa e você comer, e se você não gostar da comida, você não pode virar para a pessoa e falar que a comida tá uma merda, tá uma bosta. Aí eu falei, mas do que você está falando? Ó, falei, cara, bicho, minha mulher cozinhou lá, fez uma comida maravilhosa, cara. Você falou, a comida tá toda esquisita, velho. Eu falei, mas tava. Eu, como assim esquisita, cara? A comida tava boa. Eu falei, sim, tava rica, tava bueníssima, tava esquisita. Esquisita, é verdade, esquisito é o sensacional, maravilhoso. Exatamente. E aí vem as pegadinhas, né? Onde que você vai? Por exemplo, a nossa pinga, você não pode nem falar o nome com pinga lá no hispano, que pra gente é uma bebida, pra ele... Não dá pra falar. Não dá pra falar. Pipi! Chamou o hispano pra tomar uma pinga, vai ter problema. Não tem problema. Que hora que nós vamos provar? Vamos lá. Tem que lavar a boca antes. Tem que, eu vou fazer, calma. Você tá apressado, hein, Ricardinho? Aí, maluco. O Guilherme te contou a história de como é que eu comecei a tomar vinho? Não. Batizamos ele, né? Eu sou cervejeiro, tá? Eu tô sendo realista mesmo. Eu tenho como bebida número 1 cerveja e segunda o vinho. Mas eu não tinha nenhum vinho antes, era só cerveja mesmo. E aí eu levei um presente lá pro Rick, que estava de férias aqui, né? E aí o Guilherme convidou a gente para um jantar lá e tal. E o Rick estava lá e eu sei que o Guilherme toma vinho. E ele comentou, perguntei, leva alguma coisinha e tal. Ele falou, não, o Guilherme toma vinho também e tal. Aí comprei um californiano, né? Mas eu comprei assim, eu fui lá na onde vende e falei pro cara, eu preciso de um bom vinho, cara. Não pode me dar um trem qualquer aí não, porque eu vou levar vinho para quem mexe com vinho. Ele gostou muito, foi o Tissuá, como é o nome? Eu esqueci o nome aqui agora. Mas anyway, ele adorou o vinho, gostou demais. Você me comentou uma pergunta agora lá, lavar a boca. Porque eu sempre digo, e quando eu faço a degustação na vinícola, eu sempre falo isso. Porque muitas pessoas, às vezes, mascaram chiclete, ou chuparam uma bala, ou acabaram de escovar os dentes, ou fumaram um cigarro. E eu sempre digo, tem que realmente lavar a boca no sentido de não lavar, ir lá na torneira e lavar a boca. E sim salgar a boca antes de degustar um vinho. Para você matar e não ter esse choque de uma pasta de dente ou um cigarro com vinho. Porque senão o cara fala, nossa, o vinho é ruim. Como também a pessoa não pode dizer no primeiro gole do vinho, na primeira degustação do vinho, dizer, o vinho não é bom. Porque às vezes você está com um paladar de alguma coisa que você acabou. Então o primeiro gole na boca é para você realmente lavar a boca, digerir. E aí sim você pode falar assim, e nem todo mundo gosta do vinho. Tem vinho que você gosta e não gosta. Mas o vinho porque custa 100 ou custa 50 ou custa 10. Não tem nada a ver. É gosto, é gosto.
Ok, e você diria para mim então que um apreciador de vinho, ele pode chegar ao ponto de falar, esse vinho eu não gosto não. Pode falar. E tem, como vieram pessoas na vinícola, eu até comentei, esse ano eu fiz quase 282 degustações. Eu tive 2 pessoas que disseram que não gostaram do meu vinho. E eu tenho que concordar, não são obrigados. O paladar deles não é. É o meu caso de cerveja. O meu caso não é. Eu não não gosto tem, de Heineken, eu gosto de tomar é tal. paladar, isso Exato. tem que se respeitar. E dizer, o vinho de 10 não é bom e o de 1000 é bom. É gosto. Sim, sem dúvida. Você fica quanto tempo mais nos Estados Unidos? Eu fico até domingo agora. Beleza, você vai encontrar o Daniel? O cantor? Sim. Com certeza. Amanhã, Teve lá na sua vinícola? teve na minha vinícola. Que sexta-feira vamos no show dele. Somos grandes amigos. Pessoa é um doce de pessoa, uma pessoa realmente diferenciada. E você teve um outro convidado lá fazendo uma visita para você, que a mulher tem loucura por ele, né? Então, tem até ciúme de ficar falando isso daí. Está fazendo um trabalho maravilhoso agora com clássicos em inglês. Com me ajuda. Quem é? Paulo Marielle. Marielle. O Maurício Manieri. Maurício Manieri, A família, ele, a esposa, a Isa e o filho, por sinal, é um dom também, é um artista. Maurício Manieri, a Isa e o filho é um espetáculo. Maravilha. E Ele está graças com um a Deus, trabalho muito legal mesmo. Tá muito bonito, muito bonito. Muito bonito. bom. Bom mesmo. Quem é que está trazendo o anel? Carlos? Carlos? Legal. Então acho que a gente vai estar encontrando lá também. Então, Aí. Salute a las Nossas Senhoras. Salute. Obrigado. A vida, obrigado a vocês. Esse, como eu te comentei, é um vinho de entrada. Você vê que é um vinho bem macio, não pega a garganta, desce aveludado. Qual que é esse? Esse é o vinho de entrada chamado Poder Escapar-se. Isso. Ok. Não passa em madeira, só cimento, 60% Sangiovese e 40% Merlot. 1 ano e meio a vinificação e depois mais 1 ano e meio fazendo o afinamento em butilha ou descanso em garrafa. O Merlot, a uva, né, que a gente fala no caso, a cepa, né, Merlot, ela pode ser produzida em qualquer área da região. Qualquer lá da área. Itália. Okay. O Merlot é uma uva muito boa. O Sangiovese é uma uva mais, vamos dizer, mais tosca, mais encorpada, com mais tanino. E o Merlot é uma uva que te deixa o vinho mais arredondado, mais suave, mais aveludado. Por isso que é feito o blend. E a Pinot Noir? O Pinot Noir. Pinot Noir. Pinot Noir. Pinot Noir é uma uva mais assim, vamos dizer, mais fraca, mais fraca, mais leve. Vamos falar que fraca é mais leve. Mais uma suave. Uva mais suave, mais leve. Ok. E aqui, pelo menos, eu não sei, talvez só impressão minha, no caso, tá? Eu acredito que o Cabernet Sauvignon seja um dos mais buscados. É uma bela cepa. É uma bela que você não trabalha com ela. Não, porque não é tradicional na região. Eu tinha que, para eu fazer um super toscano, eu tenho que ter uma cepa italiana e qualquer outras cepas francesas. Como o Merlot é uma cepa francesa, como o Cabernet Franc é uma cepa francesa, mesmo sendo plantada tudo lá, mas são originárias da França. Então, por isso que é chamado super toscano. Tá, então, no caso, a primeira uva que é a toscana, no caso. Que é a toscana, que é a Sangiovese. A Sangiovese. E agora, o Cabernet Sauvignon. Você não usa o Sauvignon? Não uso o Sauvignon. Poderia, tem gente que usa, Isso, porque você tem a parte da toscana já envolvida no vinho, já estaria como italiano. Tem gente que usa assim. Ok. E tem franceses que usam a uva italiana? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Os franceses, eles usam, realmente são muito, vamos dizer, bairrista, vamos falar. Muito bairrista. Ok. Eles usam realmente as cepas deles. Eu nunca vi, boa pergunta, mas eu nunca vi alguém falar que faz algum vinho francês com uma Sangiovese. Ok. E nós temos vinho 100% toscano? Temos vinhos 100% toscanos que são chamados. O Chianti na região onde eu estou, é a região do Chianti. Eu não quis fazer um vinho Chianti porque não é um vinho que me agrada muito. Eu gosto mais do blend super toscano. O Chianti pode ser, se na região do Chianti onde eu estou, só a uva Sangiovese, pode ser feito um Chianti, pela regra deles, 70% pode ser Sangiovese ou 100%, mas no mínimo 70% Sangiovese
e os outros 30% qualquer outra cepa. Eu pego essa mesma uva Sangiovese, ou essa mesma cepa Sangiovese, vou para a região de Montalcino. Essa uva Sangiovese, 4 anos, é chamado, fazendo a vinificação num barril de carvalho, é chamado Rosso di Montalcino. Essa mesma cepa Sangiovese, 5 anos numa barriga de carvalho, é chamado Brunello di Montalcino. Que é onde aquela mutação, né, que eu falei com você. Exatamente. Ok. E quais outras cepas italianas tem no mercado? E elas podem ser misturadas, como se fazer um blend no caso dela? Pode. Tem a Colorines, tem a do Amarone, tem do Nebbiolo, tem do... Putz, tem tanta coisa. Tem da própria uva que faz o... Todo mundo gosta... Muita gente gosta da cepa lá na Sicília, que é a... Tem o Pinot Grigio, tem uma infinidade. Agora me falta na cabeça o nome da cepa. E aí, mas tem havendo a mistura delas, aí já se considera um blend também? É blend. Na região onde nós estamos, tendo uma francesa, uma italiana e essas francesas, você faz um super toscanos. As outras você pode fazer um blend e é chamado IGT, que é Identificazione Geográfica Territoriale. Você não obedece nenhum padrão. Você faz o teu blend do modo que você queira fazer. A gente comentou aqui que o Brasil está caminhando, está melhorando bem. Muito. Né? Por exemplo, Galvão Bueno parece que tem agora um vinho no mercado, né? Exatamente. Mas eu acho que o dele está mais para o espumante. No sul do Brasil, parece que ele fez alguma coisa com alguém, não sei direito. Isso. Mas tem vinhos nacionais lá, tintos, com cepas nacionais? Não tem com cepas que eu saiba, são sempre cepas estrangeiras. Porque no Brasil olha, não quero, me desculpe se eu falar besteira, até peço para os telespectadores corrigirem. Que eu saiba, são sempre cepas ou francesas, ou italianas, ou espanholas. Mas são cultivadas no Brasil. E o clima e a região permite, mais no sul, né? Mais no sul, e agora o que eles estão fazendo? Até no norte do Brasil, como o vinho ele só desenvolve bem numa terra ruim, ele nunca desenvolve bem numa terra boa, por incrível que pareça. A terra, por exemplo, na nossa propriedade, ela é 100%, os primeiros 14 metros, que eu sei porque eu furei o poço agora, ela é argilosa. Então, você não vai conseguir plantar lá tomate, você não vai conseguir plantar alface, nada. Você tem que pegar uma outra terra. Você só consegue plantar lá o feno ou a uva. É incrível. Você não planta... E a azeitona? E a azeitona, isso, ela vai muito bem, bem lembrado. Então, dependendo do que e no Brasil, o que eles estão fazendo? Tem a terra muito boa, às vezes eles empobrecem a terra ou colocam muita pedra. Porque o que acontece com a pedra? O calor do sol esquenta demais e a uva só vai bem quando ela sofre. A cepa da uva, quanto mais sofrer, mais ela mais dá uma qualidade de uva. Interessante. Né? E é em parreiras? São parreiras. Existem 2 ou 3 modos de podação e até de amarração. Não vou te lembrar os nomes certos, porque eu sou meio leigo nisso. Mas existem 2, 3 tipos de amarração. E a minha, que eu faço, existe aquelas de 1,80 m a 2 metros. A minha realmente é padrão, é o padrão normal, no segundo filaio, no segundo fileira de ferro. Se eu plantar hoje uma cepa aqui no meu quintal, cultivar ela, eu vou comer uva com quanto tempo? 6 anos. Quê? Se for uva para fazer vinho, 6 anos. E para comer mesmo assim, uva assim? Eu acho que aí, dependendo do tamanho que ela tá, ou se ela tiver num viveiro já há 2 anos, aí no ano seguinte você já consegue a uva. Ok. Então é isso aí. Então realmente, para quem o que acontece, penso eu talvez, é porque essas vinícolas, né? Elas vêm de gerações em gerações. Como eu estava te falando, as grandes vinícolas têm 600, 700 anos. Isso. Então talvez não passou por esse processo de ter que esperar tanto tempo para ter uma safra, no caso. Ricardinho, rapaz, ele me desanimou a plantar uva lá em casa. Eu cheguei, vou ter um lugarzinho direitinho, com uma sombra maravilhosa. Não, é melhor a gente ir lá na Itália e pegar lá com o Tonico lá, melhor, tá? bem Já melhor. deixa bem melhor. Ele adorou o nosso azeite. Nossa, ali você tá brincando, né? Não existe, né? A carinha dele. Você viu todo o processo? Não. Só Ok. degustei mesmo. Tem que ir lá fazer outra visita Tem que agora. voltar mais, né? Aproveita de ir junto, pô. Vamos combinar isso aí. E aí agora vem esse desafio, né, de você tá atuando já fora da Itália. Eu exporto para a Bélgica, Londres, Brasil,
Suíça, um pouquinho a coisa, e o sonho, como todo cultivador de uva, de vinho, é entrar na América. E graças ao Gilberto eu estou aqui e espero que dê tudo certo. Maravilha. E qual é a perspectiva sua, Guilhermão? Você entrando agora nessa empreitada aí? A perspectiva é muito boa. Ok. Porque a gente está falando sobre produtos de qualidade. Quando a gente fala produto de qualidade, eu não estou nivelando por baixo. Então, essa é a nossa visão. E outra coisa, nós temos aqui um mercado aqui muito grande para isso aí. Nós temos que mostrar o produto de qualidade feito por brasileiros na Itália, trazendo coisas boas dentro aqui dos Estados Unidos. Vocês vão estar buscando um varejo, atacado? Como é que vai estar a distribuição? Estamos ainda analisando um business plan para você. Eu acho interessante nós, primeiramente, os restaurantes, porque eu estou em contato diretamente com o cliente. Então, isso nós vamos apresentar o produto que o Nick está trazendo aqui para os Estados Unidos. Amanhã a gente vai ter, então, uma reunião, né? Você estará presente, né? Sim, vou, Por favor. com certeza. Eu não posso deixar no castelo, não. Robertão? Ah? Pode perder não, né, Guilherme? Jeito, rapaz. Você tem já aquela plaquinha sua ali, né? É. Sentadinha, né? Então. E aí você está entrando, então, nos Estados Unidos com qual safra? Eu estou entrando com a safra de 2000, vai ser 2018. Que essa que a gente tá tomando aqui? Não, essa é a safra 2016. Melhor, hein? Não é melhor, falo. Não, melhor não, é verdade. E olha, Ricardo, uma pergunta, você não fez a pergunta, mas virou uma pergunta. Eu que estou degustando todas as safras, 14 foi muito boa, eu fiquei feliz. 15 eu achei melhor, essa safra eu acho maravilhosa. E 18, por sinal, foi uma safra muito boa, porque no inverno de 17 para 18, nevou. E nevou bastante, nevou para nós lá bastante, é uma semana. Aí machucou a serpa. Não, pelo contrário. É a melhor adubação que você pode fazer para uma cepa é ter neve. A neve quando cai é gelada, só que o degelo dela é muito forte e penetra bem na terra. Então é uma maneira de vocês, o que tiver de fungo, o que tiver de coisa ruim, ela lava realmente a terra. Então foi uma safra muito boa. E a safra 2018, desculpa, para nós até hoje é um espetáculo de todas que nós tivemos. E você tem estoque dela ainda? Tenho. Não foi nem para o mercado, não. Ah, maravilha. Eu tenho Então, 24 mil garrafas de 2018 guardadas. Maravilha, show de bola. A região sua, quando você coloca para mim que foi espetáculo de 2018, e um dos fatores talvez seja a questão da neve. Neve, depois começou o verão, fez sol por 10, 15 dias, aí veio 2 dias de chuva, depois ficou mais 15, 20 dias de sol, de esturricar, aí mais 2, 3 dias de chuva. Então parece que, sabe, você liga e desliga, turn on e turn off para chuva, e isso é muito bom. Legal. E então, a região sul não tem a característica de ter sempre essa neve todo ano? Não tem. É muito raro. É muito raro. Faz frio, -3, -4 graus, mas neve é muito raro. Ok. Eu posso estar enganado, não sei se é Itália, se é França, se é Portugal ou o próprio Brasil, mas já teve vezes de você perder toda uma colheita com geadas. Com geadas, isso sim. Não acontece isso para nós lá, porque na época do frio, a uva está hibernando. Eu acabando a colheita agora em outubro, um mês depois as folhas já estão todas amarelas, vermelhas, quase caindo. Aí começa um serviço chamado poda invernale, a poda de inverno. Vai ficar só o catoco da cepa. O caule. O caule, só o caule dela. O resto todo é cortado. Então, se nevar e gear, não interfere em nada, porque ela está hibernando. É até bom que quanto mais chover, quanto mais nevar, seria perfeito. Maravilha. E aí é um processo natural, então. Você já não tem que se preocupar com nada. Deixa quietinha lá. O que é chato, o que aconteceu esse ano, que vários colegas meus perderam toda a produção, é chuva de granizo. Isso realmente acaba porque ela está crescendo o grão da uva, a chuva de granizo bate, quebra, e basta uma picadinha nela que a uva já sai furada. Gafanhoto, já teve? Não gafanhoto na uva. Eu tive gafanhoto na oliveira há 4 anos atrás. Teve uma onda de gafanhoto, morderam todas as
Azeitonas. As azeitonas. Foi um ano que foi tudo jogado fora. A azeitona in natura é comestível? Não. Não. Porque eu tenho um blend de azeitonas. Existem quase 19 tipos de árvores de azeitona diferentes. E a azeitona que você faz, o azeite, não é a azeitona que você come azeitona. Ok. São completamente separadas. É parecido com a uva, então. É parecido com a uva. Só que curiosidade, marinheiros vêm na viagem, nossa, deixa eu comer isso aqui. Parece que você está mordendo uma banana verde daquelas e a boca fica adstringente por 10 minutos. Então, mas isso é bom para o azeite, mas não é bom para a azeitona. Certo. E aqui você produz 100% para azeite. É só azeite, só azeite. E a outra, você não experimentou? Não, na altura? Não prometo. Eu acho que talvez tenha que passar por processo de conserva também, né? Com sal. Deve ser com sal. Faz sentido, que sim. Cozinha ela, alguma coisa assim. Mas é um aprendizado. Mexer com a terra é um negócio que eu que trabalho no mercado financeiro há 35 anos, continuo trabalhando, mas mexer na terra foi uma grande surpresa para mim. Eu achei que eu nunca ia gostar e, pelo contrário, você fica apaixonado de querer ver o negócio acontecer, de participar. Se você vê minha mão, eu participo, e estou lá e é vivente. E o prazer de você tomar um teu vinho que você fez, isso não tem preço. Ok. Pergunta pessoal, ok? Talvez o empresário ele tenha o intuito de querer focar mais financeiramente falando em estar crescendo, ficando mais rico, ganhando mais dinheiro. Consequentemente, ele foca muito em talvez aumentar muito mais a produção. Aí quando você vê, você chega num ponto, cara, que você já não tem mais a mão na terra, que você já não tem mais o contato direto, você não está ali vendo a produção, porque você virou um puta de um empresário no segmento. E talvez você perdeu a essência da coisa pura. Né? E já tem aquele cara que ele fala, cara, eu quero ir, mas eu quero ir até determinado ponto. Porque dali para mim já está suficiente. Eu mantendo a qualidade do meu produto, eu conseguindo fazer uma estratégia de conseguir pôr ele no mercado, eu conseguir premiar ele, mas eu quero ter ali, eu quero ter o contato, eu quero estar de perto e próximo. Né? Então tem essas duas facetas, vamos dizer assim. Né? Você está mais para... A segunda opinião, graças a Deus eu não vivo da vinícola, senão eu já teria morrido de fome, porque não dá dinheiro, é uma pura paixão, e fazendo as coisas com seriedade e com qualidade, o custo vai lá em cima, então fica mais difícil ainda de você ganhar dinheiro, e eu sou dessa segunda opção, eu quero qualidade, mesmo porque o meu caráter, tudo que eu sempre fiz na vida, eu quero ser o melhor ou quase o melhor, e fazer bem feito, senão não faz sentido, até pela educação que os meus pais me deram. Então não adianta ser mais ou menos, ou é ou não é. Sua mãe provou o teu vinho? Provou meu vinho, meu pai também. Meu pai, aliás, por sinal até, meu pai está com 91 anos, toma uma garrafa de vinho por dia nos últimos 13 anos. Uau! E minha mãe, infelizmente falecida, ela era cervejeira que nem você, mas ela começava com uma garrafa de cerveja e depois mais meia garrafa de vinho. Aí, legal, pronto, já fechou, né? Mas aí, voltando aqui no negócio do cervejeiro e do vinho, né? E aí o Rico foi lá servir uma taça de vinho para mim. E eu fiquei meio ali, falei, cara, e agora? O que eu faço? Né? Eu trouxe o vinho para ele de presente, mas eu trouxe minha cerveja também, né? Aí ele falou, você não vai tomar o vinho que você trouxe aqui? Eu falei, é cerveja, né? Não, você tem que tomar um vinho. Eu falei, ô Rico, na boa, velho. Cerveja, né? Eu falei, vou explicar uma coisa para você. Eu também não tomava vinho. Eu também tomava uísque, cerveja, essas coisas tudo. E aí eu aprendi a tomar o vinho. Então a questão do vinho é que você tem que começar a aprender um pouco a ter o paladar, aquela coisa toda. E aí a brincadeira do vinho começou naquele dia ali. E aí sim, hoje eu já tenho essa questão, eu tenho vinho em casa, né? Não vou dizer para você que eu tomo vinho diariamente, mas sim, tem os dias aí que eu quero parar ali. Cerveja diariamente? A cerveja eu tomo diariamente. Mas eu tomo vinho também. Mas ou é um ou outro, né? Óbvio. Né? O dia que é para tomar vinho é para tomar vinho. O dia que tomar cerveja é cerveja. Mas, de fato, é uma cultura para mim que está agregando e crescendo cada vez mais. Não, a tua pergunta foi muito bem feita do número 1, número 2 da qualidade. De fazer as coisas, o empresário do vinho. É bacana, tal, mas eu não foco não é o dinheiro, não é a quantidade, é a qualidade. É o prazer de você ser reconhecido como qualidade. Para mim, isso é primordial. Sim, igual carro. Tem carro que antigamente era feito unidades.
específicas, manualmente e tudo mais, de novo, agregava valor. Não era qualquer um que poderia ter aquele carro, porque é um carro feito... Ainda tem alguns, muito raramente, que ainda são produzidos dessa forma, coisas bem Rolls Royce, por exemplo, se você for, tem muita coisa ali que é manual ainda, né? E não é uma coisa em série, né? Não é um Hanford, né? Por exemplo, né? Que criou ali aquela fabricação em série. Você começa aqui, daqui 15 minutos tá um trem lá fora prontinho, e aquela coisa toda, enquanto o cara do Rolls Royce está lá, 6 meses, costurando o negocinho no carro e tal. Então, acho que é mais por essa questão. Por esse lado, é prazeroso demais. É muito prazeroso. Muito bom demais. Ó, nós vamos ter que caminhar aqui para o nosso finalzinho do podcast aí, que para mim foi maravilhoso ter sua presença aqui. Eu que agradeço. Um papo descontraído, gostoso, legal, tomando um bom vinho, né? Eu ainda entrei um pouco, talvez a gente até possa finalizar. Eu não sei o que acompanha o vinho especificamente. O presunto cruz salame, perfeitamente, um espetáculo. Ok. Pão, ele vai bem também? Vai bem, pão, azeite. Modéstia à parte, como é um vinho de entrada, ele é um vinho leve, vai bem com tudo esse vai bem com tudo. Se fosse falar um churrasco, eu já ia te falar o vinho Ilumes. Se eu fosse falar uma pasta com pomodoro, eu já ia te falar o alucinante. Então tem essa particularidade, e é verdade, isso faz muita diferença. O alucinante foi o que ficou em segundo? Foi o que ficou em segundo. Ok. A produção que você tem ali está igual em número de... Mais ou menos, vamos falar, o total das 3 garrafas dá mais ou menos 22 mil, 25 mil garrafas. Olha como é que é legal, né? Começa não quer parar, né? Então vamos lá, vamos tocar. E eu te digo, ao vivo e a cores aqui, volto a reiterar meu convite a vocês, indo para Toscana, é um prazer recebê-los. Vai ser maravilhoso. O problema é que lá não tem nem água nem luz, né? Tem que... Melhor ainda. Celular não funciona, né? Não funciona. Fechou. Mas tem muito vinho e tem muita comida. Fechou. O blend, então, dos 3 é o mesmo? Não. O vinho de entrada só passa em cimento. Eu tenho 60 Sangiovese. Mas o blend é antes, né? Como assim? Ok. Chega um ponto que você separa ali a porcentagem de cada uva para cada vinho. Quando é feita a colheita, inicialmente é feita a colheita do Cabernet Franc e Merlot. Ok. Elas amadurecem antes. Então as cepas ficam separadas em tinos de cimento separado e fazendo a sua fermentação separada. Um mês depois sai a cepa Sangiovese. Ela faz o tino dela, o tino dela, e fica lá. Quando acabou a primeira fermentação, vai a segunda fermentação, que é a malolática. Acabou-se tudo isso, eu preparo o blend de cada vinho e aí eu distribuo. O poder escapar só vai em cimento. 60 Sangiovese e 40 Merlot. O alucinante, que é 40 Sangiovese, 40 Merlot, 20 Cabernet Franc, preparo e distribuo cimento, carvalho e aço inox. Então finaliza no aço. Não, eu divido em 3 partes. Ok. 33, 33, 33. Por quê? Porque é um vinho que, mesmo tendo madeira, não é um vinho que você te pega na garganta, não é uma banana verde e não é muito amadeirado. Eu, por opção nossa, eu não gosto e nem optamos por vinho muito amadeirado. Seria o caso do Porto? Não, o vinho do Porto já é um outro tipo de fermentação. O vinho do Porto é como se fosse um vinho mais digestivo ou um vinho para você começar a abrir o apetite, como se fosse um vinho de aperitivo. Entendo. Tem as 2 opções. E aí 33, 33, eu 33. divido isso em isso. Por quê? Porque esse aqui, que é um vinho que o vinho que eu mais gosto, é o alucinante, ele fica 12 meses só em barrica de carvalho grande de roble francesa de 2º e 3º uso. Então ele é pouca madeira, muito vinho. E o resto é aço inox e cimento. E o Ilumes é o contrário. Ele fica mais tempo em barrica de carvalho pequena. Eu tenho 45% Sangiovese, 40% Merlot, 15% Cabernet Franc. Também aço inox e cimento. E aí ele é um vinho mais encorpado para você comer com churrasco, uma costelinha, um ribeye, uma linguiça. Então esse é um vinho mais, uma costela. Então esse é um vinho mais para esse lado. E demora 16 meses para ficar pronto na barrica de madeira. E depois que volta tudo junto. Você diria para mim que o vinho tem uma alquimia também? Tem, não. Com certeza. Com certeza tem uma alquimia. E o enólogo é uma peça importante. Eu falo que é a minha bruxa, porque ele fica realmente, vai preparando as coisas e cada ano o terroir é diferente. Então não é fácil
é você preparar um blend e falar, tá pronto esse blend. Por incrível que pareça, uma pergunta muito boa. Antes de a gente preparar o blend e chegar na conclusão que esse vai ser o blend desse ano, que mais ou menos é 40, 40, 20, ou 45, 40, 15, ou 60 e 40, às vezes tem 1% a mais, 1% a menos, 1,5% a mais. Nunca é exato isso. É o terroir da terra. Nós fazemos sempre 8, 10, 12 degustações, uma vez por semana, para chegar no que você quer chegar. Porque depois que você tomou 2, 3 copos de vinho, você já perde aquela sensibilidade e aí você não sabe se o vinho é bom ou não. Se prepara uma garrafa, se deixa descansando, no final de semana se abre a garrafa e fala assim, vamos ver se é o blend que a gente quer. Teve situações que nós falamos, não é possível, meu vinho tá ruim assim. E não era nada o que a gente queria. Opa, vamos fazer tudo de novo. Começamos na outra semana a fazer de novo. E aí você vai conhecendo o terroir. Isso é muito bonito. Até chegar no ponto dele. É o que você falou, é uma alquimia. Exato, show de bola. Obrigado por ter vindo. Prazeraço. Obrigado você. Vamos fazer um brinde aqui com o nosso copinho aqui do To Be Podcast. Ah, esse aqui é mais ainda. Salute! Oi. Grazie mille. Galera, obrigado aí, acompanha a gente. Fica com Deus.